Glória a Deus, Ele é digno de tudo. Quem estava aqui no domingo passado, onde o pastor trouxe uma palavra, não fuja do seu deserto? Levanta a mão. Glória a Deus. Foi uma pregação onde Deus falou muito com a igreja. E o tema da nossa pregação é muito semelhante, é praticamente uma continuação. O tema de hoje é dependência no Senhor ao meio ao deserto. Mas, Vitor, você quis copiar a outra pregação do pastor? Não. Ah, então você e o pastor combinou? Claro que não. Na verdade, na semana passada, a gente estava conversando de vários assuntos, entrou um assunto sobre pregação. E ele chegou a comentar que tinha uma pregação falando sobre o deserto, que o tema não fuja do seu deserto. E a gente conversando, falou assim: pastor, eu tenho uma pregação muito que Deus está falando comigo, tem relação ao deserto. E naquele exato momento, a gente se alegrou, porque era uma confirmação naquilo que Deus quer falar com a tua igreja. Amém? O nosso texto base vai estar em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. O tema da nossa pregação: dependência do Senhor em meio ao deserto. Êxodo, capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Quem achou, fala amém. Amém. Quem não achou, vou deixar meu pix aqui, tá bom? Brincadeira. Moisés pastoreava um rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo que saiu no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, porque essa sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus chamou em meio à sarça: Moisés, Moisés. Respondeu: aqui estou. Então Deus disse: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois esse lugar que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, escutando o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desce para livrá-los das mãos dos egípcios, e tira de lá, daqui para uma terra boa e vasta, onde flui leite e mel, e a terra dos calneus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Amém? No domingo passado o pastor trouxe mais ou menos como Moisés foi parar no Egito. Ele trouxe toda uma explicação, a história de Moisés. Moisés, nesse exato momento, já não morava mais no Egito. Ele foi criado no Egito, mas chegou uma certa idade que ele foi para uma outra cidade, onde ele fez uma família. Mas nesse exato momento, Moisés estava cuidando de um rebanho do seu sogro. E ali levou esse rebanho para passear. Só que Moisés depara com uma sarça que não se queimava. E isso chamou a atenção dele. Moisés se aproximou. E ali Deus falou assim: Moisés, Moisés. E ele entendeu, falou: eis-me aqui. E Deus conversa com Moisés: Moisés, eu estou escutando o clamor do meu povo. Eu estou vendo o sofrimento, a opressão deles. Vai até o Egito e liberta o meu povo e me leva para a terra prometida de Canaã. Junto com você vai Arão. Mas Moisés, ele ficou com medo. Ele ficou meio
Sim, mas Senhor, se eu vou até lá, eu posso ser perseguido, pode me matar. E ele ficou preocupado, Moisés, com medo. Só que Deus falou assim: Moisés, pode ir, porque eu estou contigo. E quando Deus fala com Moisés que Deus está com ele, Moisés não tem mais medo, ele vai. E a gente conhece a história. Moisés liberta o povo do Egito. O tema é nossa pregação: a dependência do Senhor em meio ao deserto. O que é depender do Senhor? É a gente confiar 100% no Senhor. Não é somente algumas áreas da nossa vida. Eu confio no Senhor no meu relacionamento, mas na minha saúde não preciso. Não é dessa maneira. Devemos confiar 100% no Senhor. Isso que é a dependência do Senhor. Quando a gente confia no Senhor, a gente não precisa andar desconfiado. A gente não precisa ficar com medo. O momento que a gente anda com o Senhor desconfiando ou tendo medo, a gente está declarando que a gente não confia em Deus. Muitas vezes a gente verbaliza: eu confio no Senhor, eu estou com o Senhor. Não, Senhor, eu confio no Senhor 100%. Mas quando aperta só um pouco, o nosso comportamento é outro. Mas a gente gosta de verbalizar que confia no Senhor. A gente fala de boca cheia, mas a nossa atitude é ao contrário da que a gente fala. E isso não é confiar no Senhor. Confiar no Senhor é o que o salmista fala em Salmos 91:2. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Naum 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele me protege, ao que nele confia. O salmista fala novamente, Salmos 9:10. Aos que conhecem o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonarás aqueles que te buscam. Isaías 12:2. Deus é a minha salvação, terei confiança, não temerei. O Senhor sim, é o Senhor da minha força, é o meu cântico, e Ele é a minha salvação. Aqueles que confiam no Senhor, como o monte ou Sião, não se abala, porque a gente confia no Senhor. É nosso escudo, nossa fortaleza, o nosso refúgio. Quando confiamos no Senhor, a gente não se abala. E como estamos a nossa confiança no Senhor? Realmente em todas as nossas áreas é 100% ao Senhor? No primeiro tópico que eu quero trazer aqui, quem é você no seu deserto? É uma pessoa ingrata ou grata a Deus? Será que no nosso deserto que a gente vive, a gente somos aquelas pessoas ingratas com Deus, ou são aquelas pessoas no momento difícil somos gratos a Deus? Tudo coopera para o seu bem. Quem somos nós no deserto? Em Êxodo 16, versículo 2 e 3. Ali no deserto todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo: assim teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós poderemos, pelo menos, nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para um deserto a fim de nos matar todos de fome com essa multidão. Aqui o povo já foi liberto do Egito. Moisés libertou o povo do Egito. E o Senhor tinha falado com Moisés: liberta o povo. Já tem uma terra preparada para vocês. Uma terra boa, vasta. Uma terra rica. Já está preparado. E Moisés liberta o povo.
E aqui o povo passa alguns dias sem comer. E o povo começa a reclamar a Moisés e Arão. Pelo menos no Egito, a gente comia, a gente tinha carne, a gente tinha pão, a gente comia à vontade. E aqui não é diferente. Eles queriam voltar para o passado deles. Eles preferiam a migalha do passado. Eles preferiam estar no sofrimento, na angústia, na opressão. Só porque que no deserto passou alguns dias sem comer. Será que o nosso deserto, quando a gente está no deserto, só porque está passando num momento difícil, a gente começa a reclamar, lembrando o nosso passado? É o seu passado que te traz uma esperança? Deus prepara Moisés para ir, para libertar o povo, porque Deus ouviu a oração do povo de Israel. Mas um detalhe que me chamou a atenção: Deus não chamou Moisés primeiro para libertar, para depois ouvir a oração do povo. Deus não falou só: ô Moisés, pode ir indo lá, vai indo, vai libertar o povo. Peraí, agora eu escutei a oração deles. Não, então eu fiz certo. Não. Sabe por quê? Em Mateus 6,33 ela fala assim: primeiro buscar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O povo orou e Deus respondeu. O povo orou, Deus mandou um libertador. Será que estamos orando em primeiro lugar o reino de Deus? Será que estamos buscando primeiro o reino de Deus? Porque é muito fácil falar assim: não está dando certo, eu estou fazendo de tudo, eu estou me virando aqui na Argentina, está tudo mais caro, abaixou a cotação, a faculdade subiu, o aluguel está em dólar, está aumentando. É muito mais fácil, é reclamar. E a gente começa a se virar, correr atrás. Você, eu vou trabalhar em 2 serviços, em 3 serviços, eu vou me matar para trabalhar, e começa a dar tudo errado. A gente fala: mas foi Deus que fechou a porta. Não, é porque você não confia no Senhor. Quando a gente não busca o primeiro reino de Deus, quando a gente não busca o reino de Deus, quando a gente não busca a presença de Deus em primeiro lugar, e começa a procurar outros recursos, a gente está declarando que o Deus de Israel não é o nosso Deus. Porque no momento que a gente procura outros recursos, que seja abrir nossa conta, falar assim: aqui eu tenho um dia suficiente, aqui eu não tenho um dia suficiente, o seu Deus é o Deus de Mamon, o Deus do dinheiro. Porque quando a gente tem essa noção que está dando tudo errado, mas quando a gente dobra o nosso joelho, fecha a porta do nosso quarto e começa a buscar o reino de Deus e a tua justiça, altas coisas serão acrescentadas. Presta atenção uma coisa: busca o primeiro reino de Deus e Deus vai acrescentar um Moisés na sua vida. Precisamos entender que o Senhor é a única solução para nossas vidas. A gente move olhando o mundo. Mas dessa maneira eu vou fazer assim. A outra pessoa pegou um empréstimo no banco, eu vou fazer igual. A outra pessoa foi no médico e se curou. Então você nunca vai viver um milagre de Deus. Para se mover da forma que o mundo se move, e comece a se mover como o céu se move, porque quando você entender como o céu se move, você começa a viver milagres de Deus.
Isso é dependência do Senhor. Quando a gente depende 100% do Senhor, a gente só tem uma ação a fazer, é dobrar nosso joelho, falar assim: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Quando a gente começa a dobrar nosso joelho e buscar, você está declarando: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, minha dependência veio do Senhor, o meu sustento veio do Senhor. Ah, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Não importa o que está acontecendo, onde que eu estou, se eu estou na Argentina, se eu estou no Brasil, se eu estou no Paraguai, se eu estou nos Estados Unidos, pode acontecer o que for, mas eu só vou me mover aquilo que o céu se move. Tópico 2. Amém, igreja? Quem é você no seu deserto? Você é uma pessoa que murmura ou agradece a Deus? Quem somos nós no meio do nosso deserto? A Giovana, quando pregou, minha esposa, ela contou um pouco do testemunho da nossa filha. Faz uns 15, 20 dias, eu contei para ela a oração que eu fiz no momento que a nossa filha estava no UTI. Foi um momento muito difícil, porque o deserto traz muita dor, o deserto traz tristeza nas nossas vidas. E o momento que eu recebi essa notícia, que a nossa filha não estava bem e foi parar no hospital, eu não estava em casa nesse exato momento, fui correndo para o hospital, desesperado. E quando eu comecei a ver aquela movimentação dos médicos, e eu comecei, a minha dor começou, minha tristeza começou, e eu fiquei desesperado. E eu vi aquela agitação, eu vi a agitação da minha esposa, da minha sogra, e a minha ficha não tinha caído. Eu só via muitos médicos em cima dela. E o que eu aprendi nos filmes, contei muitos médicos, porque o negócio é preocupante. E eu sem entender o que estava acontecendo, passa um tempo, leva para a UTI. E um dos médicos chega até nós e fala assim: você tem que assinar um termo aqui. Era uma folha. Eu não sei quem já passou por isso, só que no momento que tinha uma folha, parecia aquelas letras pequenas, mas tinha uma específica, que tinha uma letra grande, parecia na minha visão, que eu era responsável, a gente estava assinando que era responsável, que ela podia voltar ou não. E a gente estava ciente, a gente assinou esse termo. Naquele momento que eu assino aquele termo, eu começo a clamar ao Senhor. Eu falei assim: Senhor, eu já passei por tantas coisas o Senhor já me tirou e restituiu novamente na minha vida. Mas se o Senhor for levar minha filha, me prepara, Senhor, porque é uma dor muito grande, é uma tristeza muito grande. E eu fiz essa oração com muita dor no meu coração. Eu nunca senti isso na minha vida. Passa um tempo, aquele tempo de angústia, de espera, se deu certo ou não deu certo. Sai o médico, que deu certo a cirurgia que a gente tinha feito, mas ela ia ficar no UTI. E nisso que ela vai na UTI, a gente podia visitar ela. Quando eu entro na UTI, eu olho para tudo entubada, a minha ficha cai. E ali bate um desespero na minha vida, aonde eu falei assim: Senhor, eu não posso fazer nada aqui. Se eu pudesse, eu trocava com a minha filha, mas eu não consigo fazer mais nada. E olhar para aquela situação aonde que me feriu, doeu.
E eu falo: Senhor, o Senhor me deu, e eu sou grato a Ti. Mas se o Senhor levar, vou ser grato a Ti também. Está doendo o que eu estou falando, mas estou falando com a pura verdade, Senhor. Porque eu conheço o Senhor. O Senhor já tirou coisas da minha vida e já me deu novamente. E ali a gente passou um momento difícil, a minha família. A gente viveu na UTI das 9 às 11 da noite, das 9 da manhã às 11 da noite. Aquela rotina de visitar, de estar ali, aquela tristeza, aquele luto. E eu lembro até hoje, depois de alguns dias, eu estava ali no corredor, abatido, triste, e Deus fala comigo: por que você está triste? Por que você está de luto? Para de viver aquilo que você não está vivendo. E eu falei assim: como assim, Senhor? A sua filha não morreu, e como você está de luto? A sua filha não vai morrer, ela vai ser um milagre nas suas mãos. Quando Deus fala isso para mim, eu falo assim: Senhor, obrigado, meu Pai. E eu rapidamente mudo a minha ficha, falo assim, amor, vou voltar para minha rotina. Vou vir de manhã, à tarde vou trabalhar. E naquele momento a Giovana não entendeu, falou assim: não, amor, vamos se alegrar no Senhor. É um tempo difícil, mas o milagre vai acontecer. Eu tinha 1000 motivos para reclamar. Eu podia falar: Senhor, você me deu essa alegria e vai tirar dessa forma. Eu podia falar várias coisas, porque a situação podia me conduzir dessa maneira. Mas eu não vou ser conduzido naquilo que eu vejo, mas vou ser conduzido naquilo que eu creio. Em Êxodo 16, 8, Moisés disse ainda: o Senhor dará a vocês carne para comer ao pôr do sol, e a vontade e o pão pela manhã, porque ele ouviu as suas murmurações contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão se queixando de nós, mas do Senhor. E eu fiquei pensando: meu Deus. Deus fala para Moisés, Moisés fala para o povo: ó, vou libertar vocês e vou levar vocês para uma terra prometida, aonde vai ser uma terra boa e vasta. Mas vão sair daqui, vão pelo deserto. Só que um detalhe: esse deserto era somente 40 dias. Pela reclamação, pela murmuração, se torna 40 anos. É aqui que eu aprendo que o deserto só depende de nós. Quem somos nós no deserto? Se o povo não tivesse reclamado, se o povo tivesse confiado 100% no Senhor, ia ser apenas 40 dias. Porque muitas vezes pensamos que as coisas saem do nosso controle. Eu fiquei doente, fui para o hospital, meu Deus, fugiu isso do meu controle. Eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade, eu não tenho dinheiro para pagar o meu lugar amanhã. Meu Deus, o que eu faço? Saiu do meu controle essa situação. Como que sai do controle? Se Deus é o dono do ouro e da prata, aquele que criou os céus e a terra. A gente tem que parar com essa mania que saiu do nosso controle. O controle não é nosso. Deus criou a gente, Deus criou eu e você. Deus sabe todas as coisas. O controle não saiu da mão de Deus, e não vai sair do nosso controle. É porque a gente fica desesperado, a gente fica com medo. E agora, o que eu vou fazer? Saiu do meu controle. Não, a gente tem que parar com essa mania. Saiu do meu controle. Não saiu do seu controle. E nunca sairá do controle de Deus. Devemos parar com essa mania. E agora? Eu não tenho mais controle dessa situação que eu estou vivendo. É porque você ainda não confia no Senhor 100%.
Quem falou que situação ruim é quando a gente perde o controle? Quem falou para você, quando a gente passa um momento difícil, sai do nosso controle? Pelo contrário, quando a gente passa situações ruins na nossa vida, a gente tem que ter certeza que Deus está com a gente. Deus falou assim: Moisés, pode ir, eu estou com você. Igreja Gênesis, pode ir, estou com vocês. Não é o tempo de fugir do seu deserto, é o tempo de se viver a dependência do Senhor, é o tempo de você confiar no Senhor. Está difícil, mas para Deus nada é impossível. Deus está no controle de toda a situação da sua vida. É que nós ainda não colocamos 100% na mão de Deus, que queremos ter o controle de tudo. Parece que a nossa maneira vai ser muito mais fácil. Se a médica falar assim: ó, aqui está sua filha, se vira, coloca as tuas mãos. Hoje eu não teria minha filha no meu colo, mas eu confio no Senhor, Ele opera um milagre. Sabe o que Deus está falando? Entrega tudo. Entrega tudo. Não fuja do seu deserto. Quem é você do seu deserto? Uma pessoa ingrata, uma pessoa grata? Uma pessoa que murmura, uma pessoa que agradece? Quem somos nós? A igreja pode ficar em pé. Nosso terceiro tópico: Deus cuida do seu hoje. Deus cuida do seu hoje. Êxodo 16:19. Ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte, ordenou Moisés. Momento que o povo estava no deserto, o povo reclamou. Deus falou para Moisés: Moisés, ao pôr do sol eles vão ter carne para comer, e pela manhã eles vão ter pão para comer. Só que faz o seguinte: vai cair o maná do céu. O que cair do céu, pega aquilo que é necessário para você comer, mas não guarda nada para amanhã. O povo escutou Moisés? Não. O povo pegou o que é necessário e guardou para o outro dia. E o que aconteceu no outro dia? Cheirou mal. Aí que eu entendo, o deserto não é a gente viver na abundância, o deserto é para a gente viver o necessário de Deus. O necessário de Deus é o pão de cada dia. Ah, Vitor, mas eu não consigo sair para comer num restaurante top, porque não é o momento. Ah, eu não consigo fazer mais nada, não consigo comprar uma roupa, não consigo desfrutar da Argentina, porque não é o momento. É momento de você viver na dependência do Senhor, é o momento de você viver o necessário do Senhor. Eu tive esse tempo. O meu deserto foi nessa maneira, literalmente, o pão de cada dia. Quando eu estava bem próspero, eu fazia aquilo que eu queria. Quando eu perdi tudo, eu comecei a entender que no meu deserto não era o momento de ver a abundância, porque eu tinha que aprender a ter a dependência do Senhor. E Deus provia. O maná caía do céu sobre minha casa. Tem dia que eu não tinha dinheiro para almoçar, mas Deus colocava Moisés na minha vida, uma provisão do Senhor. No outro dia, a mesma coisa.
Amanhã eu tenho que pagar um aluguel, não tenho nem a metade do dinheiro, o que eu faço? Tinha mês que eu atrasava porque não tinha dinheiro. E aí que está um detalhe que o Senhor falou comigo. Porque muitas vezes a gente faz isso. A gente coloca a data para o Senhor. A data não define o Senhor. A data do seu boleto não vai definir o Senhor. A gente coloca em xeque o Senhor. Se amanhã eu não pagar o aluguel, porque o Senhor não está comigo. Se eu não conseguir pagar a minha faculdade, porque o Senhor não está comigo. É uma resposta de Deus. Não é não. Não é porque só atrasou um aluguel seu. Não é porque Deus não curou no momento que você queria. Não é porque Deus não deu a provisão para você pagar sua faculdade no outro dia e atrasou, que você vai colocar em xeque. A data não define Deus. Aprende uma coisa: a confiar no Senhor. Às vezes você está 1 ano, 2 anos vivendo a mesma coisa, é porque você ainda não aprendeu a confiar 100% no Senhor. E eu aprendi isso no meu deserto. Não era tempo de eu comprar roupa, não era tempo de ir em restaurante, não era tempo de desfrutar, mas era o tempo de fechar a porta do meu quarto e ter intimidade com Deus. Porque no deserto só tem 2 coisas: tem sol e areia. Não tem um posto de gasolina para me comprar uma água, não tem um quiosco, não tem restaurante, não tem amigo, não tem nada. No deserto é lugar de ter particularidade com Deus. No deserto é você ter um particular com Deus, porque quando a gente tem particularidade com Deus, a gente tem intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente tem de um mover dos céus. Tem um casal de amigos que a gente estava conversando um tempo atrás, e eles veio conversar comigo que estava passando um momento difícil, não estava fácil, que eles não tinham todo o dinheiro para pagar o aluguel, era uma quantia alta que faltava ainda. E eles comentaram comigo, mas no momento nunca vi abatido por isso, nunca vi eles reclamando, e pelo contrário, sempre via orando, buscando, via a casa de Deus. Só que de repente toca o meu celular e a pessoa fala assim: Vitor, estou precisando de uma pessoa para fazer um serviço para mim agora. Você tem alguém para indicar? Eu falei: tenho. Indiquei tal pessoa. E a pessoa foi nesse serviço. Só que chegando lá, quem contratou ela era crente. E conversa vai entre eles, conversa vem. O serviço era para dar mais ou menos 200, 300 reais para essa pessoa. E faltava mais ou menos, se eu não me engano, uns 1.000 e poucos reais para completar do aluguel. E o rapaz falou assim para ela: ó, faz o seguinte, faz o serviço para mim, que eu vou completar o que está faltando no seu aluguel. Deus cuida do seu hoje. Deus cuida do seu hoje. Em Mateus 6, capítulo 34, portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio problema. Para de viver o amanhã. Para de querer viver o pós-culto. Você está no culto ainda. A gente quer viver o amanhã. Nossa, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Amanhã eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que estudar, eu tenho uma final. Mas e hoje? E o agora, esse momento? Momento único que você adorar o Senhor. Momento que você está lá do seu irmão em comunhão, para buscar a presença do Senhor.
Você está perdendo essa oportunidade porque está preocupado no amanhã? Se a gente fica preocupado do amanhã porque a gente não confia no Senhor. O deserto é para ter um particular com Deus. Se no seu deserto você está sentindo tristeza, Vitor, eu estou sentindo fraco, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou precisando de uma cura, Ele é o Deus da cura. Senhor, eu estou triste, eu estou chorando, o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Quem somos nós no nosso deserto? Quem somos nós? Será que no nosso deserto a gente está conseguindo entender que precisamos ter a dependência do Senhor 100%? Deus não perdeu o controle de nada na sua vida. Deus só quer te ensinar a você depender dEle. Para de ficar dependendo dos homens. Homem é falho. Depende 100% do Senhor. Ele te conhece. Ele que escreveu a sua história. Deus mandou seu único filho por amor, por mim e por você. Porque não queremos confiar no Senhor? Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da situação. Entende isso? O que Deus quer que você entregue 100% para Ele. Entregue todas as áreas da sua vida para Ele. Ele quer você, eu quero operar um milagre na sua vida. Passou 40 anos para viver a promessa de Deus. Passou 40 anos para viver a terra prometida. Você quer esperar quanto tempo ainda para você viver a promessa de Deus na sua vida? Só depende de você. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Você que quer viver na dependência do Senhor nessa noite, você quer entregar 100% todas as áreas da sua vida para o Senhor, vem aqui na frente, a gente vai orar.